Folga de costura é essa margem de tecido que fica aqui na borda quando você costura. Por que essa margem é importante? Porque quando você lava o tecido, quando você lava a sua peça pronta, se você não tiver uma boa margem de costura aqui, esse tecido ele vai se desfiar e essa costura vai se desfazer, ele se desmancha. Eu trabalho com 0,75. Então, todos os meus projetos, quando eu passo a medida, eu tenho a medida da face do trabalho e tenho a medida com a folga de costura, a medida do bloco. Então, é preciso saber, em relação aos meus projetos ou aos projetos de outras professoras, qual é a folga de costura que elas utilizam. Se é meio centímetro, se é 0,75 ou se é 1 centímetro. Como saber qual é a sua folga de costura ou como saber posicionar na máquina o seu material para que o seu projeto dê certinho com o projeto que você comprou. Porque muitas meninas compram os projetos, não dá certo, reclamam que a professora colocou medida errada e muitas vezes não é quem fez o projeto, é quem está executando o projeto. Então, uma sugestão que eu te dou é a seguinte: eu trabalho com 0,75. 0,75 de cada lado, se eu tivesse costurado aqui os 4 lados, eu teria 1,5 centímetro. Mas relaxa aí, vamos fazer o seguinte: você precisa saber, quando compra o projeto, qual é a folga de costura, ponto final. Se for 0,75, você vai fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, que os seus projetos darão certo, não só os meus, como de todas as outras professoras, quando você compra. Então, eu tenho a minha régua, que ela tem 5 centímetros nesses risquinhos, 6 centímetros no risquinho seguinte e 6,5 nessa metadinha seguinte aqui, ó. Então, eu vou colocar a minha régua alinhada numa folha de papel, pode ser uma folha de caderno, eu tô usando uma folha sulfite. Alinhei a minha régua, a linha da régua na borda da folha e o 6,5 aqui, olha, nessa borda esquerda. E eu vou cortar esse papel. Cortei. Vou dobrar ao meio com todo cuidado para dobrar bem certinho, senão o seu gabarito aí, o seu template, o seu teste não vai dar certo. Olha, dobrei. Dobrei ao meio, bem certinho. Aqui onde está a dobra, eu vou colocar 2,5 centímetros. Mas tem que colocar bem retinho aí na régua, bem caprichadinho, não é de qualquer jeito, não. Então, vamos lá. 2,5. E eu vou fazer um risco bem encostadinho na régua. Se você estiver usando um lápis, cuidado para você não fazer nessa posição, anota que já dá diferença, olha. Risca bem onde está batendo a sua régua, tá? E nós vamos para a máquina de costura. Lá na máquina de costura, considerando essa marcação, nós vamos fazer uma marcação na sua máquina de costura, ou você vai fazer aí na sua máquina de costura, para saber qual é a posição de costura na máquina, para você obter a margem 0,75. Eu estou trabalhando numa máquina industrial. E muita gente acha que máquina industrial não dá para fazer patchwork porque não tem um calcador próprio. Calcador é essa peça que está aqui embaixo. Então, muitas máquinas, até as industriais mesmo, elas têm um conjunto de calcadores que você pode trocar e alguns que já te dão essa margem de 0,75. A posição de costura de qualquer peça na máquina sempre é alinhada pelo calcador, olha. Você sempre alinha no calcador, mas no nosso caso, como eu quero 0,75, percebe que sobra? Eu fiz a marcação, eu vou alinhar. Deixa eu tentar ajustar melhor. Quando você posiciona, você precisa colocar a linha que você marcou bem centralizado com a sua agulha, olha. Eu vou tirar a linha primeiro, pra gente costurar só o papel, pra você fazer esse treino. Muitas pessoas precisam treinar primeiro só no papel. Então, coloquei ali, ó, bem em cima da minha marcação. Vou costurar um pouquinho em cima da marcação. Muito bem, costurei. O que acontece? A minha margem de costura tá aqui, olha, nesse alinhamento aqui, ó. Tá vendo?
Então, eu tô riscando aqui com lápis. Se você não quiser, no meu caso, bate bem em cima do número 1 da máquina aqui, olha. Minha marcação é bem em cima desse 1. Então, quando eu venho para minha máquina industrial, independente do calcador que eu estou usando, a minha posição, a minha referência de posição na máquina é esse número 1 aqui. Então, eu coloco o tecido alinhando sempre ao número 1. Olha, eu vou continuar costurando, preocupada aqui, se ele tá alinhado aqui ou não. Se você não quer riscar a sua máquina, ou se você acha que você não vai conseguir fazer uma costura reta, existe uma pecinha, que é essa aqui, olha, que se chama guia de costura. É um ímã bem pesado. Então, esse ímã você vai puxar e alinhar, mas coloca ele bem retinho. Daí, você vai encostando o tecido nele e vai costurando. Ele funciona só para união de faixas, porque nem sempre é possível usar o ímã. Dependendo do bloco de patchwork que você está fazendo, você não consegue. Então, a minha sugestão, quando você está aprendendo sozinha e está nesses primeiros passos, primeiro que você nunca está aprendendo sozinha. Alguém sempre está te ajudando. Ou é alguém que faz vídeo, como eu faço, ou é alguém que tem paciência com você e vai te dando as orientações. Você vai descobrindo por si, buscando quem te ajuda. Mas sozinha você nunca tá, certo? Olha, abri, agora eu vou voltar lá para a mesa e nós vamos medir isso aqui. Se a nossa costura estiver certa, com a folga de 0,75 aqui, essa parte interna aqui tem que ficar com 5 centímetros. Então, vamos lá conferir? Muito bem, nós costuramos lá e agora nós vamos conferir se tem 5 centímetros entre as marcações. Olha, exatamente 5 centímetros. Isso quer dizer que quando eu corto uma faixa com 6,5, eu vou ter na face do trabalho 5 de largura. E 0,75 é a minha folga de costura, que é essa margem que a gente precisa para garantir que a sua costura vai permanecer depois de lavada, tá? Para mim é importante isso, porque eu faço uma técnica de encaixe que eu preciso sentir essa costura. Então, se eu tiver muito pouco tecido aqui, eu não consigo sentir a costura. Agora, eu vou para a sugestão de como emendar as faixas, como cortar e como emendar. A primeira coisa importante no patchwork é que o seu tecido não pode encolher depois que a sua peça estiver pronta. Se você usa tecido que encolhe, você tem que molhar esse tecido primeiro, deixar ele de molho lá por umas 2, 3 horas, deixar hidratar bem essa fibra para ela encolher, como eu brinco com as meninas, deixar que essa fibra encontre o seu lugar no mundo, porque a fibra, ela vai estufar ou ela vai se modificar depois de hidratada, depois que você molha. Então, depois que você lavou, você precisa passar bem. Não se pode cortar tecido amassado. Quando você corta um tecido amassado, ele fica torto. Parece que não, mas vai dar uma boa diferença no seu trabalho. Então, toda a sua peça, todo o seu material precisa estar encolhido e passado. Tem tecido que não encolhe. Então, você vai percebendo, à medida que você vai trabalhando com patchwork, quais são os tecidos que vão te dar mais trabalho e quais os que vão te dar menos trabalho. Porque se você compra um tecido que encolhe, você precisa lavar esse tecido antes, dar o encolhimento. O lavar, não precisa usar sabão. Você pode simplesmente colocar água. Colocou água, colocou de molho, essa fibra vai hidratar e você vai trabalhar com ela sem problema nenhum. O que você não pode é misturar texturas. E misturar texturas sem saber quanto elas encolhem. Então, você precisa... Aqui eu tenho um tecido digital e tenho um tecido que é a estampa com aquele rolo de impressão. Então, eles são diferentes. A quantidade de poliéster que tem num é diferente da quantidade de poliéster que tem no outro. Aí vão me dizer, não é 100% algodão.
Na legislação brasileira, pelo que me informaram, até 25% da mistura de poliéster não precisa ser indicado na fabricação. Por quê? Quando você trabalha com tecido que é 100% algodão, as máquinas, a fiação do tecido, ela é mais frágil, ele arrebenta mais rápido. É mais difícil trabalhar. Tem máquina que para trabalhar com 100% algodão precisa ter uma precisão, precisa ter uma engrenagem, precisa ter uma situação lá em que é permitido que você use o sintético no fio de algodão. Qual a diferença entre os dois? Eu vou poder usar os dois no mesmo projeto? Vou. Desde que eu tenha certeza que esse não vai encolher ou esse não vai encolher. Os dois se comportam de forma diferente no ferro bem quente. Então, a que tem mais poliéster, ele encolhe quando você passa com ferro muito quente e ele repuxa. A que tem menos poliéster, o seu trabalho pode distorcer. Então, se você vai usar digital, usa só digital. Se você vai usar de rolo, usa só rolo. Se você vai usar fio tinto, que é aquele fio que foi tingido antes de ser tecido, usa só fio tinto. Procura não misturar. Mas se você misturar, cuidado com o que encolhe, então lave antes para dar o encolhimento e cuidado com o ferro quente, porque depois do trabalho pronto você vai passar, você vai encolher um, o outro não, ele vai puxar, vai entortar. Isso tudo faz diferença no seu trabalho. Muito bem. Vou utilizar os dois tecidos aqui, eu já sei que eles não vão encolher, já tá todo preparado. Eu vou cortar faixas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar desse lado, que eu vou conseguir uma faixa maior, vou colocar um sobre o outro. Essa é a técnica que eu costumo usar. Não é a técnica que todo mundo usa e cada uma vai achando o seu jeitinho. Eu não uso alfinete. Então, o que eu faço? Eu venho e passo os dois tecidos. Quando eu passo os dois tecidos, meio que eu dou uma segurada nos dois na mesma posição. Trabalho sempre com muita delicadeza no tecido. Posicionei e eu vou cortar. Primeiro, eu não olho a base, eu vou olhar o meu tecido. Mas se você quiser, você pode alinhar na base. Muitas coisas no patchwork a gente precisa do auxílio da base. Então, se você tá começando e quer se acostumar já olhando base, vamos lá. Alinhei, escolhi uma linha da minha base, alinhei meu tecido. Então, agora eu vou cortar uma reta. Como eu alinhei na base, eu vou usar a base como referência. Alinhei a linha de régua, as linhas da marcação da régua nas linhas da marcação da base. Então, eu tenho uma linha reta aqui, olha, e tenho retas aqui. Sempre procuro duas referências. Eu estou na horizontal e na vertical. Se você está aprendendo sozinha, você vê aquele bloco lindo, maravilhoso. Ah, eu quero fazer isso aqui. Dá uma olhadinha se a costura é vertical e horizontal. Se tiver costura diagonal, espera um pouquinho. Faça os exercícios das costuras verticais e horizontais primeiro. Depois você trabalha com as diagonais. Por quê? A forma de trabalhar com as diagonais é diferente de trabalhar com a vertical e horizontal, tá bom? Então, agora aqui, olha, alinhei minha régua, eu vou cortar. Apoio a minha mão 3 centímetros longe da minha régua, da borda da minha régua. Por quê? Eu tô com o meu cortador fechado. Se você apoia muito aqui, ó, você corre o risco de cortar seu dedo. O cortador tem uma lâmina muito potente. Essa lâmina, ela, quanto mais afiada, mais segura ela é para você, porque você faz menos força ao cortar. Fazendo menos força, você tem maior controle do movimento. Quanto mais cega tiver a lâmina, mais força você vai fazer para cortar e maior a possibilidade de subir na régua ou de entortar o corte, porque você está colocando força, pressão. Então, quanto melhor estiver a sua lâmina, melhor para você. A minha lâmina aqui já tá bem judiada. Então, eu vou usar um pouquinho de força. Mas funciona assim. Sua mãozinha é uma ventosa que vai empurrar a régua para baixo. Cuidado para não empurrar para frente, empurrar para o lado. Tem gente que começa a cortar bem, mas chega lá na frente e entorta tudo. Por quê? Eu tenho um ponto de apoio aqui. Isso é bem teórico, gente, mas vocês precisam ouvir isso. Eu tenho um ponto de apoio aqui e que eu tô pressionando isso aqui para baixo. Quando eu pressiono para baixo, eu prendo o tecido. Abro o meu cortador, apoio antes do tecido e vou cortar até
o meu indicador. Eu paro aqui, olha, no alinhamento do indicador. Então, eu venho, cortei, parei. Parei aqui, não tiro a lâmina, minha lâmina tá aberta ali. Eu vou mover minha mão, olha, eu movo igual a Dona Aranha subiu pela parede, tá? Então, é isso aqui, ó. Eu tenho um ponto de apoio, que é o meu polegar, eu estico meu dedo pra lá, apoio lá, trago meu dedo aqui. Ajeito minha mão numa forma confortável que eu consiga segurar de novo a régua, pressionar pra baixo. Corto mais um pedacinho. E assim vou até o final do trabalho. Cortei. Olha, tirei. Aí, algumas pessoas falam, não mexa o tecido. Tudo bem, se você não quiser mexer, não precisa. Você passou, ele tá firme no lugar. Então, nós vamos pra cá, olha. Eu vou cortar 6,5. Eu tenho 5 mais 1,5, 6,5. Posicionei de novo a minha régua sobre a minha base, porque já que eu alinhei e eu tô usando a base, vamos continuar usando a base. Então, alinhei no 6,5. Agora, como que eu vou cortar do lado de cá? Eu não tenho segurança. Então, eu vou pegar uma régua auxiliar. Por isso, muita gente tem várias réguas, para facilitar o corte. Então, eu apoio aqui como ventosinha, do mesmo jeito que eu fiz, seguro isso para não se mover, venho com a outra régua, encosto. Agora, eu vou segurar essa aqui no começo do meu corte, tiro esta, ó, tá muito pertinho aqui da margem, afasto um pouquinho, abro o cortador e vou cortar. Cheguei aqui, movo minha mão, cheguei ali, movo minha mão, pronto, cortei. Com o tempo, pelo barulho do cortador, você já percebe se cortou ou não. As réguas, qual você compra, qual você não compra? Depende muito, se você tem espaço, essa de 15 por 60 é uma boa. Ó, isso acontece quando a lâmina já tá perdendo o corte. Mas tudo bem, não tem problema. Qual é a régua boa? A 15 por 60 e a base grande é uma boa ideia se você tem espaço. E se você quer fazer colcha, caminho, peça grande. Se você não tem espaço, você pode usar uma base menor. Essa aqui, ela é 18 polegadas por 12, ela é a 35 por... É a 30 por 45, olha, tem uma aqui 30 por 45. De um lado ela é polegada, de outro lado ela é centímetro. Também é uma boa opção se você tem menos espaço. Você pode usar uma régua de 15 por 30, se você estiver usando essa base. Porque a nossa intenção é que a sua régua não ultrapasse o espaço da base, porque você vai precisar da base para cortar. Se você quiser fazer só farpete, que são esses bloquinhos pequenininhos que eu mostrei agora, olha, essa base é ótima. Depois você vai montando o seu trabalho. Mas se você vai fazer um trabalho grande, você precisa de uma base grande, porque você tem que refilar. E não dá para refilar um pedacinho, reposiciona o material, refila de novo. Você precisa de um espaço para cortar. A lâmina, ela tá... Outra coisa legal, olha, essa régua aqui, ela é de polegada. Eu costumo usar muito as duas, porque quando eu faço projeto, eu passo para vocês a medida em centímetro e em polegada. Então, no canal Patchwork Fácil, você vai encontrar vários bloquinhos, ó, mexi aqui. Vocês vão encontrar vários bloquinhos e que eu dou a medida em centímetro e polegada. Então, o que eu faço aqui? Eu meço o centímetro. Então, aqui, olha, 6,5. Eu pego a minha régua de polegada, coloco uma sobre a outra. E eu vou lá e vejo. 6,5, para nós, em relação a centímetro, ele passa de 2,5 polegadas. Eu coloco uma sobre a outra e vejo onde as costuras batem. Então, 6,5 para nós, ele passa de 2,5 polegada. Quando acontece isso, eu faço um projeto em polegada e faço um projeto em centímetros. Então, vocês vão ver lá o bloquinho e vão ver marcando lá, por exemplo, 6,5, mas eu vou marcar 2,5 polegadas. O tamanho final do trabalho, do projeto todo em polegada, vai ser menor que o projeto em centímetros. A forma de fazer é a mesma, as medidas que eu tô te passando lá em centímetros são todas compatíveis com centímetros, mas eu tô passando ali medidas como se fossem dois projetos paralelos. Um que vai ficar um pouquinho maior,
porque os centímetros, ele passa pouquinha coisa, mas ele passa, olha. E polegadas, que é a medida, geralmente americana, muitos países usam polegada, tá bom? Então, vamos lá. Polegada, eu te mostrei também que a base ali tem polegada. Pode ser que você compre um projeto em polegada. E se você comprar um projeto em polegada, você tendo uma base que de um lado é centímetro e do outro é polegada, vai te ajudar bastante. A polegada também na folga de costura, você tem aqui, quando você coloca sobre o tecido que você, o papel que você marcou como molde, dá uma olhadinha aqui como a polegada, ela bate em cima na nossa margem de costura. Então, geralmente, o americano faz assim, eu vou trabalhar com 1,5 polegada. Significa o quê? Que 1 polegada vai ser a frente do seu trabalho, os nossos 5 centímetros, digamos. E os 2, 1/4 de polegada, ou a metade de 1 polegada, vai ser a folga de costura. Que eles vão pensar, de um lado eu tenho uma costura e do outro lado eu tenho a outra costura. Então, trabalhar às vezes com polegada pode ser para você mais fácil do que trabalhar com centímetro. Muita gente aí tá trabalhando com polegada agora. Você que tá começando, é muita informação, mas eu acho importante você saber tudo isso. Agora, nós vamos para a máquina de costura, depois nós vamos cortar, montar o farpete, e daí, por hoje vai ser só, tá bom? Porque você tem exercício de casa. Pronto, voltei para a máquina, vou aumentar um pouquinho. E vamos costurar. Eu quero que vocês vejam bem no detalhe. Como eu mexi ali, ele se soltou da minha passadinha, mas tá bonitinho. Alinhadinho os dois lados, eu vou lá pra minha marcação, na máquina. Coloquei na máquina e venho costurando. Eu não vou dar retrocesso, porque o sistema que eu uso é de deitar a faixa para um lado só. Alguns blocos eu trabalho abrindo as costuras. Quando eu faço isso, eu preciso dar retrocesso no início e no final. Se você estiver fazendo projeto de algum professor que abre costura, provavelmente ele vai te dar o tamanho da peça já exato, porque você precisa fazer o retrocesso no início e no final. Essa é a diferença. Muito bem, costurei. Bem retinho. Quanto mais reto, melhor. Costura devagar. E costura não pode ter tranco. Vocês viram que eu fui devagar, constantemente. Devagar, constantemente. Se você começa, acelera e para, isso também dá diferença na regularidade do seu ponto. Vai trazer para você um vício de costura que vai ser difícil você tirar depois. E vai ser muito mais difícil dominar o tecido. Você viu que eu não usei alfinete. E tá aqui, ó, retinha, perfeitinha. Então, é treino. E eu quero que vocês treinem, e depois que vocês treinarem, conseguirem chegar no sucesso do primeiro bloquinho, aí vocês vão pro segundo. Não queiram pular etapa. Patchwork, ele é treino, é repetição e é treino, tá bom? Vamos lá de novo pra mesa. Costurou. Vamos tirar o excesso de linha. Eu sempre me perco nas pontinhas de linha. Eu acho que a ponta de linha atrapalha bastante, mas a gente sempre tem ponta de linha, não tem muito como evitar. Agora, nós vamos passar e deitar a costura. Então, eu tô com o meu ferro. Muita gente diz que você não pode usar ferro a vapor. Você pode usar ferro a vapor se ele estiver com água. Se você colocar na função do vapor e se ele estiver com água. Se ele estiver seco, deixa no seco. Não precisa colocar ele muito quente, depende do material que você tá usando. Mas não precisa ser muito quente, até porque se você tiver quantidades diferentes de poliéster, eu já falei que ele encolhe, modifica, então, cada passada que você vai na máquina, você vai danificando mais o tecido se tiver muito quente. Como passar? Eu vou deitar pro lado mais escuro, então, você olha o seu trabalho e você pensa, qual é o escuro? Bom, o escuro pra mim é esse aqui. Eu vou deitar ele pra lá. Então, eu vou colocar o mais claro pro meu lado, olha. E eu vou passando até alisar bem essa costura. Alisei a costura, posso até alisar ela do lado de cá também, ó. Alisei. E daí, eu dou uma ligeira levantadinha aqui, ó. Quando eu dou uma ligeira, não é muita coisa, uma ligeira puxadinha, você tá vendo que ele fica em pé? Ficou em pé, você deita com o ferro. Ficou um pouquinho em pé, você já deita com o ferro, ficou um pouquinho em pé, deitou com o ferro. Por quê? Aqui não pode ter sobra. Desse lado aqui, a nossa peça não pode ter sobra. Eu preciso que ela deite perfeitamente pra cá, mas não pode ter sobra do lado de lá, não pode ter nenhuma preguinha.
Se tiver preguinha, eu não vou conseguir fazer o meu encaixe no dedinho, tá bom? Ó, bem retinho. Passa até a unha, se for o caso. Mas sempre com muito carinho pra não torcer. Todo o tecido acaba distorcendo um pouco. Pronto, passei. Ferro vai ser o seu aliado. Ai, detesto passar roupa. Então, escolhe uma outra brincadeira com tecido, porque o patchwork precisa do ferro. Agora, vou colocar aqui a linha da régua, tá? Uma linha qualquer da régua aqui. Eu não tô usando a base, coloquei assim reto por acaso. Eu vou no tecido. A linha da régua na sua costura. Então, posicionei, apoiei e eu vou cortar. Cortei. Se você não quer mexer, já sabe, coloca a régua e apoia, mas eu vou virar. Já tá costuradinho, tá passadinho, não vai ter problema. Pronto. Tá retinho, bonitinho. Novamente, 6,5 centímetros, porque eu quero um quadradinho. Então, olha, 6,5, linha da régua na linha de costura. Já que eu alinhei na base, por acaso, vou usar a base como referência. 6,5 por 6,5, ok? Cortei. Ó. Tiro o que eu cortei e corto mais um, 6,5. Agora, eu vou posicionar um pra cima e um pra baixo. Quando eu faço isso, eu tenho que as costuras, uma costura está deitada para baixo e outra costura está deitada para cima. Se você tornar padrão sempre deitar para o lado mais escuro do seu trabalho, geralmente você vai conseguir esse tipo de encaixe. Quando você não tem um padrão, às vezes ele fica para um lado para o outro. Então, tenha como padrão deitar sempre para que você considera mais escura. Coloquei um alinhado ao outro, agora eu vou colocar um sobre o outro. Quando eu coloco um sobre o outro, essas costuras vão se tocar. Eu vou alinhar aqui nas pontinhas, olha, se o meu corte e a minha costura tá boa, nas pontinhas ele vai alinhar. Ele vai encostar a costura aqui no centro, tanto na parte de baixo do bloco, quanto na parte de cima. Como eu sei se essa costura tocou ou não tocou, se ela tá certa ou se ela tá errada? Primeiro, pelo toque. Aquele movimento que a gente faz para sentir alguma coisa, é esse movimento que eu faço aqui para sentir o encaixe. Quando a costura encaixou, eu sinto só uma nervurinha. Se a costura está afastada, olha, vai dar diferença aqui nessa ponta, vai dar diferença nessa ponta, e quando eu passar o dedo aqui, vai ter uma valeta. A diferença daqui e aqui, porque meu corte tá certinho, minha costura tá certinha. Se você não cortou legalzinho aí, pode ser que não apareça essa diferença pra você. E você não vai entender por que ele não encaixa aqui. É porque talvez você tenha uma faixa mais larga, uma faixa mais estreita. Se você tiver uma faixa mais larga, mais estreita, quando você colocar uma sobre a outra, ela, nas laterais, vai estar do mesmo tamanho, mas aqui dentro ela vai desencontrar. Isso, existe uma técnica, existe alguns blocos que você constrói exatamente com peças diferentes. Mas a gente está no iniciante do iniciante, a gente está fazendo o nosso forpete, o nosso forpete básico. Então, cuidado com o que você vê, porque você sozinha pesquisando para aprender, você vai procurar o que você acha lindo. Mas o que você acha lindo é tipo assim, você está aprendendo a escrever e você já quer escrever logo um livro. Primeiro você precisa aprender a controlar o lápis, você precisa aprender a desenhar a letrinha. Então, são esses primeiros movimentos aqui que você faz, tá? Depois que você dominar isso aqui, daí você vai para o seguinte, você vai aprendendo a identificar em que estágio de evolução de aprendizado você tá para selecionar o que você vai fazer. Então, olha, deitei para cá, deitei para lá, você vai colocar um sobre o outro, vai sentir que tocou, as costuras se tocaram, deu certo aqui na ponta e deu certo aqui na outra ponta. E daí, nós vamos voltar lá na máquina e vamos fazer a nossa costura da mesma forma. Quando você vai para a máquina, uma sugestão minha, nem sempre vai dar certo isso, mas nesse primeiro momento, nos farpetes, é a sugestão que a gente segue. Você tem uma costura que deita para baixo e você tem outra que deita para cima. Coloca essa que deita para baixo na parte de baixo na máquina. Coloca nessa posição para vir com a costura. Porque se você coloca nesta posição, olha, eu tenho esse tecidinho para cima, à medida que isso aqui anda na máquina, tá vendo que ela já dobrou? Olha, conforme ela anda, isso aqui dobra. E daí, seu bloquinho não vai encaixar. Você precisa que fique
que não haja briga, que não tenha conflito nessas dobras. Então, eu tenho uma dobra para baixo e uma dobra para cima. Existe uma técnica para você costurar quando essa escaminha aqui tá para cima, mas não é o nosso caso hoje. Hoje, primeiro passo, básico, é isso aqui, tá bom? Então, eu vou lá para a máquina costurar aqui. Bom, então, vamos colocar nossa costurinha virada para baixo. Eu já toquei uma costura, já tocou a outra. Alinhei aqui na ponta, alinhei aqui na ponta, e ela aqui vai se tocar. Quando ela se toca aqui, eu tenho a sensação de nervurinha. Se ela estiver afastada, olha, dá pra ver aqui que ela tá afastada. Quando eu passo a mão, eu tenho a sensação de uma valetinha. Para vocês entenderem o que eu quero dizer com a valetinha. Se eu pegar um giz, que é uma técnica que eu uso bastante, e passar o giz sobre a peça, eu consigo ver a dobra de baixo, olha. Tá vendo? Ela tá afastada. Então, quando ela tá afastada, não tá certo. O certo é que ela esteja encostadinha uma na outra. E eu não vou usar o alfinete. Eu vou no tato e na unha aqui, ajeitando pra lá, pra cá. Alinhei de novo a quina. Alinhei de novo a outra quina. E eu vou pra máquina. Vamos ver como fica a marcação do giz quando ela tá alinhada certinho. Então, alinhei aqui, encaixei. Olha, vou passar o giz de novo. Olha lá. Olha. Tá? Então, ela tá tocando, uma tocando a outra. Quando eu abro assim no vídeo, é porque eu tô mostrando que as costuras têm que se tocar, tá? Então, a costura encaixou. O que eu faço aqui agora? Coloco ela na máquina. Já mexi demais nesse bloco para ficar mostrando para vocês. Aí, tudo bem, vai dar. Coloquei aqui na máquina. Vou segurar o meu encaixe. Ajeito a minha ponta e vou para lá. E começo a costurar. Costura devagar, não corra. Costurei, passei pelo encaixe, alinhei, vamos embora. Outra coisa importante, começo e final de costura. Às vezes, você começa torto e tenta corrigir durante a costura. Começou torto, tira da máquina, desmancha a costura, volta na posição. Final de costura. Nós temos o costume de não esticar, eu vou até trazer mais, não esticar esse braço. A gente quer vir costurando, fica com esse dedinho aqui, e daí a gente vai segurando o tecido, e o tecido vai fazendo isso, ou a gente vai segurando e o tecido vai fazendo isso. Então, chegou no final de costura, estica seu braço, tá bom? Lembra que você tem um cotovelo e que você precisa usar esse cotovelo, tá legal? Muito comum isso, meninas. Começo de faixa, final de faixa, entortar a costura. Muita gente entorta. Às vezes, quando eu me distraio, eu também entorto. Então, é uma coisa bem consciente. Sentou aqui, atenção ao início, atenção toda a folga de costura durante toda a costura e atenção lá no final. Aqui atrás, olha, vai ficar desse jeito. Avesso do trabalho de patchwork é muito importante, tão importante quanto o avesso do ponto cruz, tá bom? Porque tem alguns blocos de patchwork que a gente faz para que sejam admirados contra a luz. Aqui, ó, tá? Encaixe perfeito, sem alfinete. Então, o farpete tá pronto. A gente pode fazer uma aula só sobre medidas, vocês viram que eu não usei medida nenhuma. A gente pode fazer uma para calcular a medida, mas tudo muito devagar, nada muito afoito. Então, hoje, se você quiser, primeiro passo é cortar faixinhas bem retinhas e costurar. Quando você medir aqui, eu vou ter, digamos que 5 mais 5, que é a face do trabalho. E como eu não tenho as costuras laterais, eu tenho mais 0,75 de cada lado. Então, eu devo ter aqui 11,5. Deixa eu pegar minha régua para não ter que mexer o celular. Então, peguei minha régua, tá? Coloquei meu bloquinho aqui em cima. Ou vou colocar o bloquinho embaixo e a régua em cima, vai? É que aqui fora da base ele escorrega, mas vamos alinhar, peraí. Ó, alinhei aqui no cantinho, tá?
e medir aqui, ó, 11,5, tá? É que eu aqui dei uma forçadinha nele, na hora que passar ele vai dar certo, vai assentar certinho, aqui, ó, 11,5, perfeitinho, tá bom? Tá bem retinho, você coloca a régua em cima e vai conferindo se a sua costura tá reta. Se a costura não tá reta, desfaz a costura, costura de novo. Ou desfaz a costura, confere se o seu corte tá reto, confere se a costura tá retinha, e daí você vai ter um bloquinho de 11,5 por 11,5. Não se desfaça do bloquinho, não. Faça vários bloquinhos. E outra sugestão, eu sei que é muita informação para um dia só, mas vão assistindo o vídeo, voltando, e cada vez que você ouvir, assistir, você vai perceber um detalhe que passou, e é assim mesmo. É assim mesmo. Você não é diferente dos outros. Se o meu bloquinho escuro tá à minha direita, todos os meus farpetes que eu vou fazer para teste, para treino, eu vou colocar esse bloquinho à direita, nessa medida. O meu bloquinho à direita significa o quê? Que quando eu costurei, olha, o meu escuro estava embaixo, tá? Deitei costura pro escuro e o meu escuro estava embaixo. Então, sempre que eu venho para a máquina, desse lado do trabalho, o escuro tá em cima e o claro tá embaixo, porque aqui atrás é o contrário, né? Aí você vai fazendo, vai colocando numa caixa de sapato, num saquinho, de preferência abertinho, assim, passadinho, para não amassar, para você não ter que ficar brigando no ferro para tirar vinco de marca. E vai guardando. Depois, você emenda tudo isso e aproveita numa peça. Tudo você aproveita, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro, que seja bom para você. O patchwork é uma delícia fazer, é uma excelente terapia. Quando a gente abre esse cantinho bate, gente, é uma delícia, é um prazer ver isso. E quando você olha o avesso da costura, vê uma costura bem feita, um trabalho que você fez bem feito, é outro prazer enorme, tá bom? Aí a gente sabe que daqui para frente, fazendo nesse capricho, você vai ter uma peça boa, uma peça bonita. E com o tempo, você vai ter uma peça vendável. Dificilmente as primeiras peças de patchwork já se saem vendendo assim. Então, esse bloquinho já pode ser o início para você que já faz uma nécessaire, para você que já faz caminho de mesa. Então, imagine que você tenha feito vários farpetes. Aí, na próxima aula, a gente vai emendar farpete e nós vamos fazer uma brincadeirinha com farpete. Antes de ir para o nine patch, tá? A gente vai trabalhar bem o farpete, encaixe das peças seguintes que vem aqui, mas sempre pensando em farpete, que são as 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 2 colunas, 2 linhas. Isso aqui é um farpete. Muitos blocos no patchwork seguem essa estrutura, 2 colunas e 2 linhas, tá? Então, por hoje, eu acho que é informação demais para uma cabecinha só. Vamos devagar, escolha bem seus tecidos, corte, se tiver que lavar, lave, seque, costure, faça com capricho e meça se você conseguiu 11,5 de todos os lados. E vá treinando, vai guardando seus bloquinhos, vai colocando numa caixinha, organizadinho, até a gente ter uma quantidade legal para fazer uma peça, tá bom? Nós vamos fazer mais aulas, devagar, mas vamos, porque você precisa de tempo aí. Se eu já amanhã colocar outra aula, você já vai ficar apavorada para fazer a seguinte, porque alguém está fazendo na sua frente, então relaxa aí. Fez a primeira? Vai treinando, treina aí por alguns dias, tá bom? Um beijo grande, felicidades e fique bem. Tchau!